Lição 1. Pedido de fatura. Desculpe-me. Podemos ter o cheque, por favor? Claro. Vou trazê-lo imediatamente. Obrigado. Agradeço. Aqui está o cheque para si. Precisa de mais alguma coisa? Não, isso é tudo. Estou pronto para pagar agora. Muito bem, deixe-me processar o seu pagamento. Prefere dinheiro ou cartão? Vou pagar com cartão, por favor. Muito bem, introduza o seu cartão no leitor de cartões. Aqui está. Obrigado. Levará apenas alguns instantes a ser processado. Não tenha pressa. Sem pressa. O pagamento foi bem-sucedido. Aqui está o seu cartão de volta. Obrigado. Posso ter uma cópia do recibo, por favor? Certamente. Aqui está o recibo para sua referência. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Aula 2. Explorando as maravilhas culturais da Ásia. Olá, Ana. Já esteve em Ásia? No mês passado, tive a viagem mais fantástica lá. Olá, John. Não. Isso soa incrível. Para onde é que foi? Visitei vários países, incluindo o Japão, a Tailândia e o Vietnã. Cada um tinha o seu charme único. Uau! Esses são destinos fascinantes. Qual foi a sua parte favorita da viagem? É difícil escolher apenas um, mas explorar os antigos templos no Japão foi realmente inspirador. Posso imaginar. A rica história e arquitetura devem ter sido cativantes. Absolutamente. E na Tailândia, os vibrantes mercados de rua e a deliciosa comida de rua foram inesquecíveis. Ouvi falar tanto da cozinha tailandesa. Deve ter sido uma aventura culinária. Definitivamente foi. Experimentei vários pratos e sabores autênticos que nunca tinha experimentado antes. Isso é fantástico. E o Vietnã? O que se destacou para si aí? A beleza natural da Baía de Along era de tirar o fôlego. Passear pelas ilhas calcárias foi uma experiência surreal. Vi fotos da Baía de Along, e parece um paraíso na Terra. Verdadeiramente é. A Ásia tem muito a oferecer em termos de cultura, história, natureza e gastronomia. Estou inspirado a planear uma viagem à Ásia agora. Parece uma experiência enriquecedora e reveladora. Não ficará desapontado. Cada país tem os seus próprios tesouros únicos à espera de serem descobertos. Mal posso esperar para explorar as maravilhas culturais da Ásia e criar as minhas próprias memórias inesquecíveis. Estou entusiasmado por ti. Viajar alarga os nossos horizontes e ajuda-nos a apreciar a diversidade do nosso mundo. Aula 3. Navegando na estação rodoviária. Olá, Ana. Vou para a estação de autocarros. É fácil de detectar? Olá, John. Sim,
É um grande edifício azul com uma placa. Não pode perder. Percebi. Fico feliz que seja distinto. A estação rodoviária costuma estar lotada? Pode ficar ocupado, especialmente durante os horários de pico. Mas a equipa é prestativa, por isso vai ficar bem. É bom saber disso. Espero poder encontrar o autocarro certo facilmente. Não te preocupes. Existem sinais claros indicando as rotas e plataformas de autocarro. Isso é reconfortante. Qual a frequência das saídas dos autocarros da estação? Os autocarros normalmente funcionam de acordo com um horário, por isso há uma partida a cada 15 a 30 minutos, dependendo da rota. Isso é conveniente. Dá-me alguma flexibilidade no planeamento da minha viagem. Definitivamente. Apenas certifique-se de verificar o horário para evitar atrasos ou autocarros perdidos. Vou ter isso em mente. Existe um balcão de bilhetes na estação de autocarros? Sim, existe um balcão de bilhetes onde pode comprar o seu bilhete antes do embarque. Perfeito. Vou comprar o meu bilhete lá. Existem outras instalações na estação rodoviária? Sim, existem casas de banho, uma zona de espera e algumas lojas e cafés também. Isso é fantástico. Posso pegar um lanche enquanto espero o meu autocarro. Exatamente. É sempre bom ter alguns refrescos à mão durante a sua viagem. Obrigado por toda a informação. Tem sido muito útil. Lição 4. Um dia produtivo no trabalho. Olá, Ana. Tive um dia atarefado no trabalho. Atendi ao telefone, escrevi cartas, arquivei papéis e fiz algumas escrituras. Olá, John. Parece um dia produtivo. É importante manter-se organizado e gerir as tarefas de forma eficiente. Absolutamente. Ajuda a manter um fluxo de trabalho suave e garante que tudo está em ordem. Concordo. Tinha alguma tarefa desafiadora ou problemas inesperados hoje? Sim, houve um problema com o sistema informático, mas consegui solucioná-lo e corrigir o problema. Muito bem. As competências de resolução de problemas são valiosas no local de trabalho. Obrigado. Foi um pouco desafiador, mas fico feliz por ter conseguido resolvê-lo. Por vezes, os desafios podem levar ao crescimento pessoal e a oportunidades de aprendizagem. Isso é verdade. Acredito na melhoria contínua e na aquisição de novas competências. É uma boa mentalidade de se ter. Colaborou com algum colega nas suas tarefas? Sim, trabalhei com uma equipa num projeto. Fizemos brainstorming de ideias e partilhamos responsabilidades. A colaboração fomenta a criatividade e reúne diversas perspectivas. Exatamente. É incrível como o trabalho em equipa pode aumentar a produtividade e a inovação. Tinha pausas durante o dia para recarregar as energias e relaxar? Sim, fiz pequenas pausas para alongar, tomar um café e limpar a minha mente. Fazer pausas é essencial para manter o foco e evitar o burnout. Absolutamente.
Ajuda-me a manter-me revigorado e motivado ao longo do dia. Bem, parece que tiveste um dia de trabalho gratificante e produtivo. Obrigado. Esforço-me por aproveitar ao máximo cada dia e contribuir para o sucesso da equipa. Continuem com o excelente trabalho. A sua dedicação e ética de trabalho são admiráveis. Agradeço as suas amáveis palavras. Vamos continuar a lutar pela excelência nos nossos empreendimentos. Aula 5. A importância da cobertura de seguros. Olá, Ana. Ultimamente tenho pensado em seguros. É importante no caso de algo correr mal. Olá, John. Tens toda a razão. O seguro fornece proteção financeira e tranquilidade. Que tipo de coisas cobre? Não estou muito familiarizado com os pormenores. O seguro pode cobrir vários aspectos como saúde, casa, carro e até pertences pessoais. Isso é interessante. Então, se eu tiver seguro de carro, cobriria danos em caso de acidente? Sim, o seguro automóvel cobre normalmente os custos de reparação ou substituição após um acidente ou roubo. Isso é reconfortante. E os seguros de saúde? Como é que funciona? O seguro de saúde ajuda a cobrir despesas médicas, tais como visitas ao médico, internações hospitalares e medicamentos. Ai, percebi. É importante ter cobertura para custos médicos inesperados. Absolutamente. Reduz os encargos financeiros e garante o acesso aos serviços de saúde necessários. Existem outros tipos de seguros que as pessoas têm habitualmente? Sim, muitas pessoas também têm seguro de habitação para proteger os seus bens contra danos ou roubo. Isso faz sentido. É bom saber que os seguros podem proporcionar esse nível de segurança. Além disso, há também um seguro de vida, que oferece apoio financeiro aos entes queridos em caso de morte do tomador do seguro. Não tinha pensado em seguro de vida. É uma forma de cuidar dos membros da família. Com efeito, proporciona uma rede de segurança para o futuro e pode ajudar nas despesas e na estabilidade financeira. Agradeço que explique tudo isto. É útil compreender os diferentes tipos de seguro disponíveis. Sejam bem-vindos. O seguro é um aspecto importante do planeamento financeiro e da gestão do risco. Absolutamente. Vou ter a certeza de explorar as opções de seguro e escolher a cobertura que se adapta às minhas necessidades. É uma decisão sábia. É sempre melhor estar preparado para o inesperado. Obrigado pela sua orientação. Vou tomar as medidas necessárias para garantir uma cobertura de seguro adequada. Lição 6. Comparando preços, além das lojas físicas. Olá, Ana. Tenho tentado encontrar os melhores preços para um novo computador portátil. Onde mais posso comparar preços para além das lojas físicas? Olá, John. Faz sentido explorar outras opções. Plataformas online e sites de comparação de preços são ótimos lugares para começar. É uma boa ideia. Que plataformas online recomenda para comparar preços?
Os mais populares incluem a Amazon, eBay e retalhistas online como o Best Buy e o Walmart. Vou verificar isso. Existem sites específicos de comparação de preços que possa sugerir? Claro, sites como PriceGrabber, Google Shopping e Shopzilla podem ajudá-lo a comparar preços em várias lojas online. Isso é conveniente. Posso facilmente comparar preços sem visitar cada loja individualmente. Exatamente. Poupa tempo e permite-lhe encontrar as melhores ofertas sem muita complicação. Existem outras maneiras de comparar preços de forma eficaz? Não se esqueça das aplicações móveis. Muitos retalhistas têm as suas próprias aplicações que oferecem comparações de preços e descontos exclusivos. Não me apercebi disso. As aplicações móveis seriam úteis para comparar preços em qualquer lugar. Na verdade, fornecem conveniência e informações em tempo real ao seu alcance. Obrigado pelas sugestões. Vou explorar estas opções para encontrar a melhor oferta no computador portátil que quero. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se de considerar fatores como custos de envio e avaliações de clientes também. Isso é um bom ponto. Vou ter em conta todos esses fatores antes de fazer uma compra. Sábia decisão. É importante fazer uma escolha informada e obter o melhor valor para o seu dinheiro. Absolutamente. Agradeço a sua orientação. É sempre bom ter opções na comparação de preços. Terei todo o gosto em ajudar. Desejando-lhe sucesso em encontrar o computador portátil perfeito a um preço excelente. Obrigado. O seu conselho tem sido valioso. Vou começar a minha pesquisa imediatamente. Aula 7. A invenção do fonógrafo. Olá, Ana. Sabia que quando o Edison inventou esta máquina em 1877, era a primeira vez que alguém podia gravar e reproduzir som? Olá, John. Sim, foi uma invenção inovadora. O fonógrafo revolucionou a forma como experimentamos e preservamos o áudio. Isso é incrível. Como funcionou o fonógrafo? O fonógrafo possuía um cilindro rotativo com ranhuras. Uma caneta traçaria as ranhuras, convertendo vibrações sonoras em impressões físicas. Então, as impressões no cilindro reproduziriam o som quando reproduzido? Exatamente. A caneta seguiria as impressões, vibrando e reproduzindo o som gravado. Isso é fascinante. Não consigo imaginar como as pessoas devem ter reagido a esta inovação naquela altura. Foi de facto uma maravilha. As pessoas ficaram espantadas com a capacidade de captar e reproduzir sons, incluindo música e palavras faladas. Percebo porquê. Deve ter aberto todo um novo mundo de possibilidades. Absolutamente. O fonógrafo lançou as bases para o desenvolvimento das tecnologias de gravação e reprodução de áudio que temos hoje. É incrível o quão longe chegamos desde então. Agora temos dispositivos avançados para streaming de música e áudio. A tecnologia avançou certamente, tornando o áudio mais acessível e conveniente para todos.
Existem outras invenções significativas que se seguiram ao fonógrafo? Sim, o fonógrafo preparou o palco para o desenvolvimento de outros dispositivos áudio como o gramofone e eventualmente o leitor de discos moderno. Então o fonógrafo abriu o caminho para a evolução dos tocadores de música. Precisamente. Foi um trampolim para os dispositivos que usamos hoje para desfrutar de música e gravações de áudio. Acho a história da tecnologia de áudio fascinante. É incrível ver como tudo começou com o fonógrafo. É uma prova da inovação humana e do nosso desejo de captar e experimentar o som de maneiras novas e emocionantes. Absolutamente. Agradeço aos inventores como o Edison, que ultrapassaram os limites do que era possível. As suas contribuições moldaram o mundo em que vivemos hoje. Devemos muito à sua engenhosidade e perseverança. Obrigado por partilhar esta informação. Tem sido esclarecedor aprender sobre as origens da gravação de áudio. Sejam bem-vindos. Fico feliz por poder partilhar convosco esta parte fascinante da história. Agradeço. É sempre interessante aprofundar as histórias por detrás das invenções inovadoras. Não podia estar mais de acordo. Se tiver mais alguma dúvida ou quiser explorar outros tópicos, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado. Vou ter isso em mente. Estou entusiasmado por continuar a expandir os meus conhecimentos. Esse é o espírito. A aprendizagem é uma viagem ao longo da vida. Aproveite a exploração e descoberta. Eu vou. Obrigado mais uma vez pelas suas ideias e incentivo. Aula 8. Desafios e planos de contingência. Olá, Ana. Alguma vez enfrentou desafios em que ter um plano de contingência era crucial? Olá, John. Absolutamente. Os planos de contingência são essenciais quando surgem obstáculos inesperados. Pode dar-me um exemplo de uma situação em que um plano de contingência salvou o dia? Claro, digamos que está a organizar um evento ao ar livre e a chuva repentina ameaça arruiná-lo. Ter um local de backup interno seria um salva-vidas. Isso faz sentido. É importante considerar opções alternativas para mitigar os riscos. Isso faz sentido. É importante considerar opções alternativas para mitigar os riscos. Existem outros casos em que um plano de contingência seria benéfico? Digamos que esteja a trabalhar num projeto com um prazo apertado. Ter um membro da equipa de apoio no caso de alguém ficar doente garante a continuidade. Ter uma pessoa de apoio garante que o projeto não paralisa devido a circunstâncias imprevistas. Precisamente. Trata-se de estar preparado para o inesperado e ter soluções para manter as coisas no bom caminho. Que medidas podemos tomar para desenvolver um plano de contingência eficaz? Primeiro, identificar potenciais riscos e desafios que possam surgir. Depois, debata abordagens alternativas ou soluções para cada cenário. Então, trata-se de antecipar diferentes possibilidades e ter um plano B para cada uma? Sim,
Ter várias opções de backup aumenta as suas hipóteses de enfrentar com sucesso desafios imprevistos. É uma boa estratégia. Proporciona uma sensação de segurança e confiança perante as incertezas. Absolutamente. Ajuda-o a manter-se proativo e adaptável face a eventos inesperados. Há mais alguma coisa que devamos considerar ao criar um plano de contingência? A comunicação é vital. Certifique-se de que todos os envolvidos no projeto ou evento estão cientes dos planos de backup e das suas funções na execução dos mesmos. Uma comunicação clara garante que todos estão na mesma página e podem agir rapidamente se necessário. Precisamente. Minimiza a confusão e permite uma resposta coordenada aos desafios. Obrigado por partilhar estes insights. Ter um plano de contingência parece crucial em vários aspectos da vida. Sejam bem-vindos. Na verdade, é uma ferramenta valiosa para gerir riscos e manter o progresso em direção aos nossos objetivos. Vou certificar-me de incorporar o planeamento de contingência nos meus futuros empreendimentos. É uma lição valiosa. É ótimo ouvir isso. É sempre melhor estar preparado do que apanhado de surpresa. Absolutamente. Obrigado mais uma vez pela sua orientação e experiência. É um prazer. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço isso. Vou definitivamente entrar em contacto se precisar de mais esclarecimentos. Tenha um dia maravilhoso. Lição 9. Explorando alternativas. Olá, Ana. Se não puder ir à reunião, há algo mais que eu possa fazer? Peço desculpa pelo incômodo. Olá, John. Não há problema nenhum. Se não puder comparecer, talvez possa enviar um e-mail detalhado resumindo os seus pensamentos ou ideias. Isso é uma ótima sugestão. Ainda posso contribuir mesmo que não possa estar lá pessoalmente. Absolutamente. A sua contribuição é valiosa e encontrar formas alternativas de participar é importante. Obrigado pela compreensão. É bom saber que existem opções quando surgem circunstâncias inesperadas. Definitivamente. É sempre útil ter planos de backup ou abordagens alternativas em várias situações. Existem outros casos em que explorar alternativas possa ser benéfico? Digamos que esteja a planear umas férias e o seu destino preferido esteja totalmente reservado. Pesquisar outros destinos semelhantes pode ser uma ótima alternativa. Por isso, estar aberto a alternativas permite-nos adaptar-nos e encontrar opções adequadas. Exatamente. Expande as nossas possibilidades e ajuda-nos a encontrar soluções quando a nossa primeira escolha não está disponível. Posso ver como explorar alternativas pode levar a novas oportunidades e experiências. Com efeito, ser flexível e de mente aberta pode levar a descobertas inesperadas e resultados positivos. Que medidas podemos tomar para explorar alternativas de forma eficaz? Comece por identificar o seu objetivo ou objetivo principal. Em seguida, faça um brainstorming de diferentes caminhos ou opções que possam ajudá-lo a alcançá-lo. Então,
Trata-se de considerar diferentes abordagens que podem levar ao mesmo resultado desejado? Sim, trata-se de ser criativo e engenhoso para encontrar diferentes maneiras de alcançar o seu objetivo. É uma habilidade valiosa de se ter, permite-nos adaptar-nos e superar desafios. Absolutamente. Ajuda-nos a navegar pelas incertezas e a encontrar soluções que funcionem para nós. Obrigado por partilhar estes insights. Explorar alternativas é uma mentalidade essencial a ter. Sejam bem-vindos. Abraçar a flexibilidade e considerar diferentes opções pode melhorar muito as nossas capacidades de resolução de problemas. Vou ter isso em mente e tentar estar mais aberto a alternativas no futuro. É uma lição valiosa. É ótimo ouvir isso. Abre novas possibilidades e aumenta as suas hipóteses de sucesso. Agradeço a sua orientação e experiência. Foi um prazer discutir este tópico convosco. O prazer é meu. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato. Obrigado. Vou ter isso em mente com certeza. Tenha um dia maravilhoso. Lição 10. Manter a calma e seguir instruções. Olá, Ana. Fiquei surpreendido com a importância de manter a calma e seguir as instruções. Olá, John. De facto, manter a calma e seguir as instruções pode ser crucial em várias situações. Pode dar-me um exemplo em que manter a calma e seguir as instruções fez a diferença? Claro, digamos que está numa situação de crise. Manter a calma permite pensar com clareza e seguir os protocolos de emergência de forma eficaz. Portanto, manter a calma e seguir as instruções pode ajudar a garantir a nossa segurança e a segurança dos outros. Absolutamente. Ajuda a manter a ordem e facilita uma resposta coordenada a situações desafiadoras. Existem outros casos em que manter a calma e seguir as instruções é importante? Vamos considerar um ambiente de sala de aula. Quando um professor dá instruções, segui-las atentamente garante uma experiência de aprendizagem suave para todos. Entendo. Seguindo as instruções, podemos evitar confusão e aproveitar ao máximo a oportunidade de aprendizagem. Precisamente. Ajuda a criar um ambiente estruturado onde todos podem beneficiar da lição. Que medidas podemos tomar para manter a calma e seguir as instruções de forma eficaz? Primeiro, respire fundo e concentre-se no momento presente. Depois, ouça atentamente as instruções e peça esclarecimentos se necessário. Portanto, trata-se de estar atento e envolver-se ativamente com as instruções dadas. Sim, prestar atenção e manter-se presente no momento pode ajudá-lo a entender e seguir as instruções com precisão. É uma habilidade valiosa. Permite-nos ser mais eficientes e eficazes em várias tarefas. Absolutamente. Promove uma aprendizagem positiva e um ambiente de trabalho. Obrigado por partilhar estes insights. Manter a calma e seguir as instruções é essencial para o sucesso. Sejam bem-vindos. É uma habilidade que pode nos beneficiar em muitas áreas da vida.
Vou ter a certeza de praticar manter a calma e seguir as instruções nas minhas atividades diárias. É uma lição valiosa. É ótimo ouvir isso. Vai potenciar o seu desempenho e contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Agradeço a sua orientação e experiência. Foi um prazer discutir este tópico convosco. O prazer é meu. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado. Vou definitivamente entrar em contacto se precisar de mais esclarecimentos. Tenha um dia maravilhoso. Lição 11. Abracando os riscos e agarrando oportunidades. Olá, Ana. Com as mais profundas alegrias da vida antes de ti, arriscaste tudo aqui. O que o fez dar um passo tão ousado? Olá, John. Às vezes, as maiores oportunidades vêm de assumir riscos calculados e sair das nossas zonas de conforto. Pode dar-me um exemplo de uma situação em que correr riscos levou a grandes recompensas? Claro, digamos que tem uma ideia de negócio inovadora. Assumir o risco de iniciar o seu próprio empreendimento pode levar a um tremendo sucesso e realização. Por isso, ao abraçar os riscos, abrimos-nos a novas possibilidades e potenciais recompensas. Absolutamente. Requer coragem e vontade de enfrentar a incerteza, mas as recompensas podem ser extraordinárias. Existem outras áreas da vida em que abraçar os riscos possa ser benéfico? Consideremos o crescimento pessoal. Experimentar novas experiências ou perseguir objetivos desafiadores pode levar à autodescoberta e ao desenvolvimento pessoal. Entendo. Ao abraçar os riscos, permitimos-nos crescer e expandir-nos para além dos nossos limites atuais. Precisamente. Trata-se de ultrapassar limites e desbloquear todo o nosso potencial. Que medidas podemos tomar para abraçar eficazmente os riscos e aproveitar as oportunidades? Comece por avaliar os potenciais riscos e recompensas. Depois, recolha informações, faça um plano e haja com confiança. Portanto, trata-se de estar preparado e tomar decisões informadas antes de dar o salto. Sim, assumir riscos calculados aumenta as nossas hipóteses de sucesso e minimiza potenciais resultados negativos. É uma mentalidade valiosa. Incentiva-nos a ser proativos e a aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Absolutamente. Permite-nos aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem no nosso caminho. Obrigado por partilhar estes insights. Abraçar riscos e aproveitar oportunidades é um conceito poderoso. Sejam bem-vindos. Pode levar a uma vida cheia de excitação, crescimento e realização. Vou ter isso em mente e estar aberto a abraçar os riscos em busca dos meus objetivos. É uma lição valiosa. É ótimo ouvir isso. Abraçar os riscos pode levar a experiências e realizações extraordinárias. Agradeço a sua orientação e experiência. Foi um prazer discutir este tópico convosco. O prazer é meu. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato. Obrigado. Vou definitivamente entrar em contacto se precisar de mais esclarecimentos.
Tenha um dia maravilhoso. Aula 12. Equilibrando soberania e colaboração. Olá, Ana. Renunciando a alguma soberania numa fase muito anterior, se tivéssemos chegado desde o início, deveríamos ter conseguido melhores resultados. Qual é a sua opinião sobre isto? Olá, John. De facto, encontrar o equilíbrio certo entre soberania e colaboração pode levar a resultados mais favoráveis em várias situações. Poderá dar um exemplo em que a colaboração precoce e a soberania partilhada teriam sido benéficas? Claro, digamos que estamos a trabalhar num projeto de equipa. Colaborando desde o início e partilhando o poder de decisão, podemos alavancar diversas perspectivas e alcançar resultados de maior qualidade. Por isso, abraçando a colaboração e renunciando a algum controlo, podemos explorar a sabedoria coletiva e melhorar os nossos resultados. Absolutamente. Promove um senso de unidade, promove a criatividade e aumenta a probabilidade de sucesso. Existem outros contextos em que é importante equilibrar soberania e colaboração? Consideremos as relações internacionais. Envolver-se na diplomacia e formar alianças exige muitas vezes que os países se comprometam e partilhem a soberania para o bem maior. Entendo. Trabalhando em conjunto e partilhando a soberania, as nações podem enfrentar os desafios globais de forma mais eficaz. Precisamente. Trata-se de reconhecer a interconexão do nosso mundo e os benefícios da ação coletiva. Que medidas podemos tomar para encontrar um equilíbrio entre soberania e colaboração? Começa com uma comunicação aberta e uma vontade de ouvir diferentes perspectivas. Depois, encontrar um terreno comum e elaborar acordos mutuamente benéficos. Portanto, trata-se de promover o diálogo, construir confiança e procurar soluções vantajosas para todos. Sim, requer uma mentalidade colaborativa e um foco nos benefícios a longo prazo em detrimento dos ganhos a curto prazo. Isso é um princípio importante. Incentiva a cooperação e permite progressos a uma escala mais alargada. Absolutamente. Prepara o caminho para a inovação, a prosperidade partilhada e o desenvolvimento sustentável. Obrigado por partilhar estes insights. Equilibrar soberania e colaboração é essencial para o sucesso coletivo. Sejam bem-vindos. É um conceito que pode levar a resultados positivos a vários níveis. Vou ter isso em mente e esforçar-me para encontrar o equilíbrio certo entre soberania e colaboração nos meus esforços. É uma lição valiosa. É ótimo ouvir isso. Contribuirá para o seu crescimento e eficácia nas diferentes áreas da vida. Agradeço a sua orientação e experiência. Foi um prazer discutir este tópico convosco. Lição 13. Construir uma rotina matinal produtiva. Olá, Ana. Começar pequenas e gradualmente adicionar atividades é uma ótima maneira de estabelecer uma rotina matinal produtiva. Qual é a sua opinião sobre isto? Olá, John. Estou totalmente de acordo. Uma rotina matinal bem estruturada dá o tom para o resto do dia. Com que atividades recomendaria começar para iniciar uma rotina matinal produtiva? Sugiro começar com tarefas simples como alongar, hidratar e definir intenções para o dia.
Ao incorporar estas atividades, podemos melhorar o nosso bem-estar físico e mental desde o início. Absolutamente. Ajuda-nos a sentir-nos revigorados, focados e prontos para enfrentar os desafios do dia. Existem outras atividades que possamos acrescentar gradualmente à nossa rotina matinal para a máxima eficácia? Sim, à medida que nos sentimos confortáveis com as atividades iniciais, podemos acrescentar coisas como meditação, exercício ou leitura. Entendo. Ao expandir gradualmente a nossa rotina, podemos cultivar hábitos que promovam o crescimento pessoal e a produtividade. Precisamente. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre atividades que nos energizam e aquelas que contribuem para os nossos objetivos. Que benefícios podemos esperar de ter uma rotina matinal bem estruturada? Uma rotina matinal produtiva pode aumentar a nossa produtividade geral, melhorar a clareza mental e reduzir os níveis de stress. Isso soa fantástico. É incrível como algumas atividades simples podem ter um impacto tão positivo. Absolutamente. Pequenas mudanças na nossa rotina matinal podem levar a mudanças significativas no nosso bem-estar geral. Que dicas tem para manter a consistência na nossa rotina matinal? É essencial priorizar e comprometer-se com a rotina. Definir um horário específico e criar um ambiente de apoio pode ajudar. Portanto, trata-se de criar um hábito e ser intencional em aderir a ele. Sim, a consistência é a chave para colher os benefícios de uma rotina matinal produtiva. Obrigado por partilhar estes insights. Construir uma rotina matinal produtiva é uma prática valiosa. Sejam bem-vindos. É uma maneira simples mas poderosa de começar os nossos dias com o pé direito. Vou definitivamente incorporar estas sugestões na minha rotina matinal. É uma lição que vale a pena implementar. É ótimo ouvir isso. Estou confiante de que terá um impacto positivo no seu dia-a-dia. Agradeço a sua orientação e experiência. Foi um prazer discutir este tópico convosco. Lição 14. Compreender os mandados de busca e a privacidade pessoal. Olá, Ana. Os mandados de busca são cruciais para proteger as pessoas de invasões arbitrárias da sua propriedade pela polícia. Qual é a sua opinião sobre isto? Olá, John. Estou totalmente de acordo. Os mandados de busca asseguram que a aplicação da lei respeita os direitos de privacidade pessoal. Pode explicar o que é um mandado de busca e como funciona? Um mandado de busca é um documento legal emitido por um juiz que autoriza a polícia a procurar num local específico provas de um crime. Então é uma salvaguarda para prevenir buscas injustificadas e proteger os indivíduos de intrusões irrazoáveis. Exatamente. Assegura que as buscas são baseadas em causa provável e aprovadas por uma autoridade independente. Que critérios devem ser preenchidos para a emissão de um mandado de busca? Tipicamente, a polícia deve demonstrar a um juiz que há causa provável para acreditar que um crime foi cometido e que as provas do crime podem ser encontradas no local especificado. Entendo. Portanto, é preciso haver uma base razoável para a pesquisa, apoiada por evidências ou informações confiáveis.
Sim, a quarta emenda da Constituição dos EUA protege contra buscas irrazoáveis e exige um mandado baseado na causa provável. Existem exceções à exigência de um mandado de busca? Sim, existem algumas exceções, como quando existe uma ameaça imediata para a segurança pública ou quando as provas estão à vista. Isso faz sentido. Em certas situações urgentes, a aplicação da lei tem de agir prontamente para garantir a segurança pública. Precisamente. No entanto, estas exceções são cuidadosamente definidas para prevenir o abuso de poder. O que acontece se a polícia realizar uma busca sem um mandado válido? Se uma busca for realizada sem um mandado válido ou estiver fora das exceções, as provas obtidas podem ser consideradas inadmissíveis em tribunal. Por isso é importante que a polícia siga os procedimentos adequados para proteger a integridade do processo legal. Absolutamente. A defesa dos princípios do devido processo e a proteção dos direitos individuais é crucial. Obrigado por partilhar estes insights. Compreender os mandados de busca e a privacidade pessoal é essencial para uma sociedade justa. Sejam bem-vindos. É importante que todos estejam cientes dos seus direitos e das salvaguardas em vigor. Vou definitivamente manter estes princípios em mente e defender a proteção da privacidade pessoal. É ótimo ouvir isso. O conhecimento e a sensibilização são ferramentas poderosas para salvaguardar os nossos direitos. Agradeço a sua orientação e experiência. Foi um prazer discutir este tópico convosco. Lição 15. Reservar um quarto adequado. Olá, Ana. Sabe como reservar um quarto adequado? Posso ajudar-te com alguma coisa? Olá, John. Sim, preciso de uma sala adequada para uma reunião de negócios. Podes ajudar-me com isso? Absolutamente. Quais são as suas preferências para o quarto? Quaisquer requisitos específicos? Prefiro uma sala espaçosa com mesa de conferência e equipamento audiovisual. Ótimo! Quantas pessoas vão estar presentes na reunião? Esperamos cerca de 12 participantes, por isso a sala deve acomodar esse número confortavelmente. Notado. E para que data e hora procura reservar o quarto? Precisamos do quarto para a próxima segunda-feira das 9 horas às 13 horas. Compreendido. Permitam-me verificar a nossa disponibilidade para esse dia e hora. Obrigado. Agradeço a sua ajuda. Boas notícias! Temos uma sala adequada disponível para a sua reunião nesse dia. Isso é fantástico. Pode fornecer-me os detalhes e o custo, por favor? Certamente. O quarto está localizado no quinto andar e o custo para a reserva de 4 horas é de $150. Isso funciona bem para nós. Por favor, vá em frente e reserve o quarto para nós. Serve. Vou confirmar a reserva e enviar-lhe os detalhes por e-mail. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Aguardo com expectativa a confirmação.
Sejam bem-vindos. Tive o prazer de o ajudar. Receberá a confirmação em breve. Aula 1. Explorando trilhos desafiantes. Olá, Ana. Alguma vez percorreste o trilho íngreme na serra nas proximidades? Olá, John. Não. Uau, isso soa intenso. Como é que o encontrou? Foi bastante desafiador, mas as vistas deslumbrantes ao longo do caminho fizeram com que tudo valesse a pena. Isso soa fantástico. Sempre quis experimentar uma caminhada desafiadora como essa. É definitivamente uma ótima maneira de ultrapassar os seus limites e conectar-se com a natureza. Está apto para a aventura? Absolutamente. Estou sempre pronto para experimentar coisas novas e abraçar atividades ao ar livre. Esse é o espírito. Apenas certifique-se de estar bem preparado com equipamento de caminhada adequado e água suficiente. Claro, a segurança em primeiro lugar. Vou ter a certeza de embalar todos os elementos essenciais e manter-me hidratado durante toda a caminhada. Também é essencial ter um ritmo e fazer pausas quando necessário. Ouça o seu corpo e aproveite a viagem. Vou ter isso em mente. Não se trata apenas de chegar ao destino, mas também de desfrutar do processo. Exatamente. Caminhar não é apenas fisicamente desafiador, mas também mentalmente refrescante e revigorante. Posso imaginar o quão gratificante deve ser conquistar um trilho difícil e estar rodeado pela beleza da natureza. É realmente uma experiência incrível. Vai sentir uma sensação de realização e uma profunda ligação com o exterior. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura. Obrigado por me inspirar a explorar trilhos desafiadores. Sejam bem-vindos. A natureza tem tanto para oferecer, e é maravilhoso partilhar estas experiências com os outros. Não podia estar mais de acordo. Vamos abraçar a beleza da natureza e desafiar-nos ao longo do caminho. Absolutamente. Aqui estão muitas caminhadas memoráveis e a alegria de descobrir novos horizontes. Lição 17. Embalagem eficiente. Ai, Ana, fazer as malas de forma eficiente é crucial quando se viaja. Tem alguma dica? Olá, John. Sim, definitivamente. Ter uma lista de embalagem ajuda a manter-se organizado. É uma ótima ideia. Que artigos devem constar da lista de embalagem? Comece com itens essenciais, como roupas, produtos de higiene pessoal e documentos de viagem. Devo embalar alguma roupa específica para diferentes condições meteorológicas? Sim, considere o clima do seu destino e faça as malas em conformidade. Alguma sugestão para maximizar o espaço na mala? Enrola as suas roupas em vez de dobrá-las para poupar espaço. Boa dica! E quanto aos produtos de higiene pessoal e líquidos? Use contentores para viagens e coloque-os num saco transparente com zíper para facilitar as verificações de segurança. Esqueço-me sempre de alguma coisa. Como posso evitar isso? Faça uma lista de verificação e marque os itens à medida que os embala. É uma forma inteligente de manter-se organizado. Algum outro conselho de embalagem?
Embale itens versáteis que podem ser misturados e combinados para criar roupas diferentes. Isso faz sentido. Vou ter isso em mente. Obrigado. Lição 18. Caça ao apartamento. Olá, Ana. Encontrar um apartamento com varanda seria um bom bônus, não acha? Olá, John. Concordo. Seria ótimo ter algum espaço exterior. E que tal ter um ginásio no edifício? Isso poupar-nos-ia de uma adesão separada. Absolutamente. Um ginásio seria conveniente e ajudar-nos-ia a manter-nos ativos. Que outras comodidades acha que são importantes num apartamento? Um lugar de estacionamento, lavandaria e uma entrada segura estariam na minha lista. Bons pontos. A localização também é crucial. Alguma preferência para o bairro? Prefiro um bairro com fácil acesso a transportes públicos e amenidades. Isso faz sentido. Devemos também considerar o tamanho e layout do apartamento. Definitivamente. Vamos precisar de espaço suficiente para o nosso mobiliário e um layout funcional. E o orçamento? O que é uma gama confortável para nós? Vamos almejar um orçamento que nos permita cobrir as rendas e outras despesas confortavelmente. Concordado. Deveríamos também ter em conta quaisquer custos adicionais, como serviços públicos e manutenção. Absolutamente. É importante ter uma compreensão clara de todas as despesas envolvidas. Verdadeiro. Vamos começar a nossa procura de apartamentos e ter estas considerações em mente. Parece um plano. Vamos encontrar o nosso apartamento perfeito. Boa sorte! Obrigado. Agradeço o vosso apoio. Vamos manter-nos positivos e encontrar o nosso lugar de sonho. Aula 19. Serviço hoteleiro. Ai, Ana, preciso de algumas toalhas extras e produtos de higiene pessoal no meu quarto. Pode ajudar? Olá, John. Anotado. Vou providenciar para que sejam levados para o seu quarto também. Obrigado. Agradeço a sua ajuda. Sejam bem-vindos. É um prazer ajudar-vos. Já agora, oferecem serviço de quarto neste hotel? Sim, nós temos. Pode encomendar a partir da ementa do seu quarto e tê-lo entregue. Isso é conveniente. Posso pedir o jantar mais tarde esta noite. Ótima escolha! O nosso menu de serviço de quartos oferece uma variedade de opções deliciosas. Existem restaurantes ou cafés nas proximidades que recomendaria? Sim, existem várias boas opções a uma curta distância. Posso apresentar recomendações. Isso seria útil. Gostava de explorar a gastronomia local. Terei todo o gosto em fornecer-lhe uma lista de locais recomendados para jantar. Obrigado. A sua assistência é inestimável.